Você lê romances ou você é aquela pessoa assim que tem um receiozinho, não vai muito com a cara desses livros? Me conta. Gente, isso para dizer que eu li um romance romântico, né? Porque romance também pode ser aí um tipo aí de livro, né? Assim como conta, novela, etc. Mas eu li um romance de capa colorida. Você já viu aí pelo título desse vídeo, que foi O Loucos por Livros, da Emily Henry. Mas eu queria comentar um pouco sobre isso, porque foi uma leitura um tanto diferente para mim. Por quê? Eu venho assim de uma história de ler bastante romance, especialmente durante o período da graduação, do mestrado, que eram períodos muito cansativos, eu não tinha muita cabeça, né? Eu fiz toda a minha formação em filosofia, né? Fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo em filosofia. E assim, eu já tinha uma carga de leitura muito grande, muito cansativa. Então, sinceramente, eu não tinha muita cabeça para ficar lendo mais livro-cabeça do que eu já estava lendo. Então, eu pegava esses livrinhos porque eu sabia, sabe, é aquela história assim, que você sabe como vai acabar, você sabe no que vai dar, você não está esperando grandes coisas só para, sabe, aliviar a cabeça. E eu gostava bastante de usar esses livros, ainda gosto, como ou um livro de transição entre um livro mais pesado e outro, ou em momentos assim que eu estou muito cansada, muito sem cabeça, momentos de ressaca literária, inclusive, para mim funciona muito bem. Mas chegou um momento que eu fiquei um pouco cansada e eu confesso até com um pouco de aversão daquela fórmula clássica, né? Porque como é que era a fórmula clássica do romance? Uma garota desengonçada, comum, né? Por algum motivo ela não sabe nem andar, que nem um ser humano funcional, ela tropeça nas próprias pernas, encontra o cara perfeito. Ele é jovem, ele é rico, ele é sexy, ele é lindo, oh meu Deus! E todos eles têm a mesma cara, né? Convenhamos, todos eles têm a mesma cara. Só que ele tem um defeito, porque já que ele é tão maravilhoso, rico, jovem, etc., ele é arrogante. Ele, assim, trata todo mundo, né, de nariz em pé, ele se acha o máximo. Mas, na verdade, é porque ele esconde um segredo do passado e por isso ele trata mal as pessoas. Só que, quando eles se encontram, surge uma paixão avassaladora, mesmo quando eles não se gostam, mesmo quando eles se odeiam por qualquer razão aleatória, eles não conseguem ficar longe um do outro, porque existe uma paixão que os leva. E aí eles vão ficando. Normalmente a comunicação é péssima, eles não pensam na vida prática, eles não pensam na vida, enfim, comum de qualquer ser humano, né? Que tem que trabalhar, que tem que fazer as coisas. Inclusive, eu recomendo muito, eu adoro assistir, gente, vídeo de react, assim, especialmente do Seijinho, né? O Seijinho comenta e faz react de filmes, e eu acho maravilhoso como ele destaca que, às vezes, nessas histórias aí, né? Ninguém trabalha, porque a pessoa passa o filme inteiro só correndo um atrás do outro, então ninguém trabalha nessas histórias, né? Então, enfim, eles vivem um atrás do outro, mas a comunicação do casal é pífia, né? É zero. Isso acaba com o relacionamento, porque vai ter algum mal entendido, vai ter alguma treta, alguma coisa que, se eles sentassem para conversar como dois adultos, né, funcionais, a coisa se resolveria. Até que, depois de muita tristeza, porque eles se separaram, alguém vai lá e tem, assim, percebe que aquela pessoa é o amor da sua vida e faz um grande gesto romântico e pronto. E aí o detalhe, né, que o motivo que levou à separação normalmente não é resolvido. E aí eu não estou falando do motivo assim mais óbvio. Eu estou falando do motivo falta de comunicação. Eu estou falando do motivo que eles não são adultos funcionais. É disso que eu estou falando. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco enjoada desse, sabe, desse negócio, dessa forma, assim. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Então, eu falei, quer saber? Não quero ler mais romance. E aí fiquei, gente, um bom tempo sem ler, assim, né? Claro, tem os clássicos aí, Orgulho e Preconceito, eu leio sempre e tal, mas é um livro que eu já li há muito tempo e, enfim, leio de vez em quando. Mas eu digo assim, romances contemporâneos, né, desses lançados aí da moda e tal, eu parei de ler porque eu falei, é tudo a mesma coisa, tudo cheio dessas mulheres tapadas aí que me dá raiva. Enfim, parei de ler.
Ultimamente, então, né, veio essa onda, essa moda aí, com pessoas que o cara maltrata a mulher. Que o cara, é assim, história de sequestro, sabe? Que o cara sequestra a mulher e espera que ela se apaixone por ele. Ou então, sei lá, o cara é absurdamente grosseiro, sabe? E não tem motivo no mundo que justifique você ser grosseiro, você maltratar uma pessoa, você às vezes até torturar uma pessoa, sabe? E depois, ai, mas olha como ele é romântico, olha como ele é lindo. Porque assim, pra mim não dá, gente. Pra mim não dá, tá? Porque se eu tô lendo um livro de romance, eu quero torcer pelos personagens. E eu jamais vou torcer pra qualquer mulher desse planeta ficar com uma criatura dessas. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer que eu estava afastada dos romances até ler esse livro, Loucos por Livros, da Emily Henry. Esse livro, gente, ele é bem diferente. Então, tudo isso que eu falei até aqui, esquece tudo, porque não tem nada disso nesse livro. Então, isso para mim já foi assim, ó, maravilhoso. Eu peguei esse livro para ler na semana passada, porque, enfim, se você está assistindo esse vídeo aqui em maio de 2024, a gente está passando aí por essa situação terrível no Rio Grande do Sul. Inclusive, né, se você não fez a sua doação, faça, ajude. Mas, enfim, e aí eu confesso que eu fiquei assim um tanto sobrecarregada na semana passada. Eu não conseguia trabalhar, estudar, fazer nada direito. Minha cabeça estava assim muito com essa sensação de impotência, sabe? Eu falei, eu preciso de uma coisa para, sabe, distrair, para desopilar, para eu relaxar. Peguei esse livro porque eu já tinha visto uma indicação dele lá do Paulo Hatt, né, do canal Livraria em Casa, e realmente eu me surpreendi com essa história. Por quê? Nessa história a gente vai encontrar a Nora, né? A Nora é uma agente literária, então ela agencia autores, né? E indica ali os livros, né, desses autores para grandes editoras e tal, negocia contratos, né? E ela é uma mulher, assim, super bem sucedida. Ela é o clássico padrão, então já fugiu daquela história da menina desengonçada e comum, ainda que eu não seja padrão, né? Mas, assim, eu achei legal porque ela é uma mulher muito empoderada, muito bem sucedida na carreira dela. E, assim, isso está dado, sabe? Ela não usa isso nem como um sinal de arrogância e nem como, ai, me desculpa porque eu sou uma mulher bem sucedida. Não, isso é só um fato da história. No início do livro, ela vai encontrar o Charlie, que é um editor, ele trabalha numa editora, né? Ele é o editor de uma editora, e vai oferecer para ele, né, para a editora dele, um livro de uma das clientes dela. Só que esse encontro acaba sendo um encontro bem estranho, assim. O Charlie, ele é super direto, ele é super, sabe, vai direto ao ponto. Ele fala, esse livro aí que você tá me oferecendo eu não quero, mas eu até ficaria com o outro lá, eu acho esse outro muito bom. Enfim, e ele é super direto e fica com uma impressão assim, ela fica com uma impressão assim meio ruim dele. Conseguem depois fechar o negócio, né? Passa-se o tempo, esse livro que ele pegou, que a editora dele pegou, né, através dele, acaba sendo um sucesso, a autora faz, né, muitas vendas e não sei o quê. Passa-se o tempo então. E a gente vai encontrar a Nora conversando lá com a irmã dela, a Libby, a irmã mais nova dela. Inclusive, essa irmã vai ser assim, um personagem bem importante para essa história toda, porque a Nora e a Libby perderam a mãe quando elas eram assim mais jovenzinhas, né? Enfim, a Nora já tinha, se não me engano, 20 anos e a Libby tinha 16, se eu não me engano. O pai tinha sumido quando elas eram crianças, então eram elas e a mãe. E aí a mãe morre e a Nora meio que assume esse papel de cuidar da Libby, né? Porque, afinal de contas, alguém tem que trabalhar para bancar tudo e tal. E ela assume meio que esse papel maternal, né? Apesar dela ser a irmã mais velha. E isso vai influenciar toda a dinâmica da vida dessas irmãs e toda a construção que a Nora faz da própria identidade. Então, a Libby tá grávida do terceiro filho, né? A Libby é casada e tal, e tá grávida do terceiro filho. E ela fala, eu queria fazer uma viagem com você, porque as duas não estão se encontrando, porque a Nora trabalha pra caramba, a Libby tá ocupada com as crianças e tal. E a Libby fala, olha, eu quero viajar com você pra gente se divertir, pra gente ter um momento só nosso e tal, antes desse bebê chegar. Então, elas decidem, né? Quer dizer, a Libby decide ir para uma cidadezinha pequenininha, aquelas clássicas cidadezinhas pequenas americanas. E aí, um parênteses aqui, gente, porque assim, a cidade, ela é descrita meio que como a cidade de Gilmore Girls. Se você já assistiu essa série, né?
que é aquela cidade pequena, com os personagens, às vezes, meio excêntricos, meio diferentões. Tem um teatro comunitário que é muito figura, que todo mundo acha graça daquilo, enfim. Então, assim, é uma cidadezinha meio nesse estilo. Mas por alguma razão, que eu não sei qual, talvez porque no início da descrição da cidade, ela é falada assim, porque é a cidade onde se passa a história de um livro que a Libby gosta muito, inclusive foi um livro escrito pela cliente lá, da Nora. Só que quando começa falando dessa cidade, fala que, assim, quando elas chegam lá, é tudo meio distante, os lugares são meio zoados, assim, meio, sabe, capenga, não sei o quê. Então, na minha cabeça, ficou com uma imagem meio velho oeste trash, sei lá. Mas a descrição é mais lá para Gilmore Girls do que propriamente para um velho oeste trash. Então, enfim, parênteses aqui, né? Só que a fada da conveniência, né, como diz lá o Primeira Fila, a fada da conveniência vai fazer o quê? Vai fazer a Nora encontrar o Charlie nessa cidade. Ups, né? Então, assim, é claro que esse livro, gente, não vai fugir de certos clichês, né? Então, tipo, duas pessoas que num país, num mundo, num planeta gigantesco, sabe? Poderiam nunca mais se topar na vida, porque depois daquele primeiro encontro, né, a Nora sai com uma impressão super negativa, não sei o quê. Vamos se encontrar justamente numa cidade minúscula do interior dos Estados Unidos. Então, assim, conveniências, né? Se não fosse conveniência também, não tinha história pra gente. Então ela acaba encontrando ele lá, de início, né? Ela fica meio receosa, não sei o quê. Aí você já imagina como é que a coisa se desenrola, né? Eles vão desfazer. Na verdade, o Charlie, ele é mais, assim, ele é meio tímido, mas também naquele dia especificamente do encontro, ele tinha recebido uma notícia sobre o pai dele, não sei o quê. Então, né, você vai entendendo ali. E o cara também, gente, detalhe, né? Não é que ele foi arrogante, grosseiro, ele só foi muito direto, né? Ele no encontro lá, ele só foi um cara assim: não quero esse livro, eu quero não sei o quê, sem muito protocolo, assim, de vamos almoçar primeiro, depois a gente discute detalhes, não sei o quê. Ele só estava ali meio com pressa e meio, né, direto ao ponto. E aí a história vai se desenrolar a partir, né, dessa viagenzinha lá para a cidade pequena, não sei o quê. Não vou dar spoiler, não vou contar o que acontece no final do filme, do livro, perdão, né? Porque, gente, na minha cabeça eu já imaginei um filme nessa história toda, né? Inclusive, eu acho que tinha alguma produtora transformando isso em filme ou série ou sei lá o quê, né? Mas, enfim, não fui atrás de ver maiores notícias, mas eu acho que está sendo produzido aí. Por que eu gostei, então, dessa história? Gente, primeiro, são personagens maduros e estabelecidos nas suas carreiras, né? Tanto a Nora quanto o Charlie, eles têm sua profissão, inclusive tem ali trechos em que eles vão trabalhar juntos, né? E eu acho isso muito legal, porque, assim, eles se respeitam, sabe? Eles têm uma trajetória, eles têm uma história, eles não é que ela não é a menina boba que depende do cara para descobrir o quão maravilhosa ela é. Não, ela já é maravilhosa na profissão dela, ela já é reconhecida. É claro que eles vão apoiar um ao outro, eles vão ter, enfim, diversas situações ali da vida deles, envolvendo a família deles ali. Mas, assim, ela não precisa de uma desculpa daquele cara, sabe? Não precisa da permissão dele para ser uma mulher maravilhosa. Assim como a gente vê normalmente em certas histórias por aí, que a garota era meio desajeitada e comum até que ela encontra o cara e aí ela fica poderosa, maravilhosa, sei lá o quê, sei lá o quê. Não, ela já é maravilhosa, sabe? Então, eu gosto muito dessas histórias que não tem ninguém tentando consertar ninguém. As pessoas estão ali para se apoiar, para se ajudar, mas é isso, as pessoas já estão inteiras. A Nora, então, é muito forte, uma mulher muito decidida, tem até uma zoeira ali, que mexe um pouco com ela, que o pessoal chama ela de tubarão, né? Porque ela sente o cheiro do sangue, ela vai atrás, porque ela luta, né? Pelo que ela quer, pelos autores dela e tal. E ainda que ela tenha, em determinado momento, ela tem uma pequena crise ali, tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? Não sei o quê. Mas não é uma coisa assim, não vai culpar, sabe, a mulher bem-sucedida por ser uma mulher bem-sucedida. Também não é um livro para dizer, ela deveria abandonar tudo e não ser mais uma mulher sucedida e só assim ela vai encontrar o sucesso dela. Inclusive, a autora fala, né, não lembro se são nos agradecimentos ou, enfim, tem algum trecho que tem um comentário lá da autora em que ela fala que, imagina assim, todas essas histórias românticas, né? Normalmente tem um cara que é um executivo ambicioso, vai para uma cidadezinha e ele vai, sei lá, destruir a pousada local para botar uma fábrica, mas ele conhece a
filha dos donos daquela pousada, e por isso ele decide, ele muda de vida, ele reconhece o que é importante, o que é verdadeiro e tal. Só que esse cara tem uma namorada histérica que fica gritando com ele pelo telefone, porque ela mora em Nova York, não sei o quê. Então, a autora fala que ela quis pensar numa história justamente dessa namorada, né? Dessa mulher padrão que ficou em Nova York e o cara, né, que foi para a cidadezinha, não sei o quê. Quer dizer, ela quer pensar num outro tipo de mulher. E eu achei isso interessante. Então, a personagem da Nora é muito bacana. Inclusive, outra coisa que eu gostei bastante é que assim, o conflito que separa o casal, normalmente, como eu falei, nas histórias, né, mais comuns aí de romance, é um problema de falta de comunicação, porque as pessoas não conversam, tem algum mal entendido estúpido e que acaba separando. E nesse caso, o conflito ali, que eu não vou contar exatamente qual é, me parece assim, um conflito de gente grande, sabe? Um conflito de adulto, um conflito sério, um conflito que é crível. E por isso também eu gostei muito da história. Ele é um clichê? É um clichê. Não está reinventando a roda, sabe? A história, você já sabe como vai terminar. Você já está, quando você chegar no conflito, você já vai saber como ele vai se resolver. Quando você chegar nesse ponto, você já vai saber como o livro vai acabar. Ainda assim, é um livro que você vai gostar dos personagens, você vai torcer por eles. É uma história muito crível, muito realista. Eu imagino isso acontecendo, sabe? E eu acho que, especialmente para minha geração para cima, então, sei lá, quem tem 30 a mais aí, né, 40 a mais, talvez vai se identificar mais com essa história do que talvez pessoas mais jovens, né? Não estou dizendo que uma pessoa mais jovem não possa gostar dessa história, mas eu digo assim, se você já tem uma vida com responsabilidade de adulto, você vai entender melhor o ponto de vista, você vai se identificar melhor com esses personagens. Porque a Nora, no caso, né, como eu falei, ela e a irmã ficam órfãs, né, de mãe ali, a mãe morre, e a Nora, muito cedo, né, tem que trabalhar para sustentar ela e a irmã numa cidade muito cara, que é Nova York. O Charlie vai lidar com os pais dele, que já estão ficando idosos e tal. Então, assim, é uma história muito de, entre aspas, gente grande, sabe? São conflitos de gente grande, são decisões de gente grande. Inclusive, a solução do conflito vai ser uma solução de gente grande. Também, repito, né? Não é aquela coisa do tipo, um gesto romântico sem pensar nas consequências. Não, as pessoas tiveram que pensar nas consequências do que elas fazem, sabe? E aí você. E é um livro, assim, apesar de ser um romance, tem ali tons de drama por conta dessas histórias, tem, mas é uma coisa também muito, sabe, muito sutil, muito tranquila. Não é uma coisa, não é um livro de drama, né? Poderia, enfim, se a autora quisesse aprofundar essas histórias, mas não é um livro de drama, é um livro de romance. Mas ainda assim, é um livro que você entende que é muito crível. A história é muito bem desenvolvida nesse sentido. Inclusive, né? Não vou dar spoiler do final, mas prestem atenção no que a Nora vai fazer no final, tá? Nas decisões que ela toma no final, depois, né, do grande conflito da história, tá? Prestem atenção, porque, novamente, quando você lê, você vai entender ali o que eu tô falando. Você vai pescar uma palavra do final ali, você vai entender, gente, tá? Agora, eu acho que deixei aqui minha recomendação, né? Não li outros livros da Emily Henry, sei que ela tem aí, tá? É uma autora aí de sucesso, tá na moda, né? Com esses livros de capa colorida. Mas eu não li outros livros dela, então não posso falar sobre eles. Me fala se você quer que eu leia e venha trazer uma resenha aqui também, porque o Loucos por Livros, pelo menos, foi uma excelente experiência de leitura, então eu quero deixar essa recomendação aqui para você. Ele está no Kindle Unlimited, se você tem essa assinatura. Tem o link aqui na descrição, como sempre, né? E lembrando, se você comprar qualquer coisa por esse link, uma pequena comissão aqui vem para o canal e ajuda a manter esse projeto aqui no ar, tá? Então me conta se você já leu Loucos por Livros ou se você já leu algum outro livro da Emily Henry. Quero saber se você me indica algum outro romance que passa por aqueles meus critérios, né? Que eu falei lá no início do vídeo. Me conta aí e eu espero você na próxima, então. Tchau, tchau.